Olá, gente querida, Deus a abençoe. Hoje você vai receber um note certo em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre liderança, empreendedorismo, visão. Vamos falar também sobre influência e tenho certeza que você vai receber muito norte, muita direção aqui nessa live. Cada dia eu estou fazendo a live com um empreendedor, uma pessoa relevante. E hoje nós temos um convidado ilustre que vai estar aqui conosco, que é o Daniel Brunet, irmão do Thiago Brunet, ele que é jornalista, uma pessoa incrível, também é um empreendedor, e que vai compartilhar algumas coisas de Deus aqui conosco. Então quero chamar ele aqui. E eu só vou pedir para você uma coisa, já compartilhe aqui, toca no aviãozinho e compartilhe no teu history, por gentileza. Se você pode nos ajudar, faça isso, que Deus te abençoe. Deixa eu chamar ele aqui, certo? Está chegando aí, tá? Muito boa noite a cada um de vocês. Você está aqui no norte certo. Deixa eu pegar aqui, olha aqui, Daniel. Muito boa Olá. noite. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Uma honra muito grande poder falar sobre assuntos tão relevantes e necessários para os dias de hoje. Com certeza. Daniel, te apresenta um pouco e também já agradecer a tua presença aqui. Quero agradecer a presença também de cada pessoa que está aí com a gente. Sejam muito bem-vindos. Daniel, por gentileza, te apresenta. Eu acho que tem muita gente que te conhece aí, mas te apresenta aí para esse povo Muito boa querido noite que está com a gente aí. Muito boa noite a todos. Meu nome é Daniel Brunet. Eu sou jornalista por formação, realizando um sonho da minha adolescência, que era ser um repórter. E há um tempo atrás, eu entendi que o meu propósito ele ia muito além de contar notícias. E talvez você esteja se perguntando, está nos acompanhando, qual é o meu propósito de vida. Certamente existe um e ele já está na sua história e você vai descobrir, quem sabe, nessa live ou seguindo nos acompanhando. Há 3 anos, eu troquei o Rio de Janeiro por São Paulo e comecei a empreender na comunicação digital. Hoje, o meu papel, o meu trabalho é ajudar as pessoas a se posicionarem, a se comunicarem da forma certa e a cumprir o propósito que elas têm. Eu acredito, profeta, que todos nós carregamos uma mensagem importante dentro de nós, que vem da nossa história, e nós temos que fazer isso para o bem dos outros. Porque o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada, e quando a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu, até os altos e baixos da vida, porque eles carregam lições, a gente ajuda a transformar uma vida. Então, eu sou jornalista, diretor de cinema documentário, especialista em comunicação, e estou em Alphaville trabalhando, morando há 3 anos e ajudando as pessoas a se posicionarem dentro e fora da gente. Olha, que bênção. Daniel, hoje eu quero te perguntar se tu está preparado aí para a rodada de perguntas. Para cada Opa! convidado, eu preparo umas perguntas daquelas muito fortes Amém. Vamos para que lá. pessoas possam ser ajudadas, porque eu sempre costumo dizer que a dúvida de um é a resposta de outro. Uhum. Então, eu quero começar com um versículo bíblico, que é 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto sobre a sua influência. E ele estava dizendo: eu espero que vocês me reconheçam como um líder na vida de vocês. Olha aqui o negocinho A do interação. iPhone, tá? E vamos lá para as perguntas. Quando um líder tem muita influência, muita coisa pode ser alcançada. Isso é verdade ou não? É verdade. Agora também, a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente precisa entender a seriedade que existe nisso.
Pessoas precisam se posicionar, sabe por quê? Porque lá fora existe a má influência, profeta. O mal está o tempo inteiro dizendo que o certo é o errado é o certo. Ele está o tempo inteiro no TikTok, no Instagram, no YouTube, apontando uma direção errada. Então, as pessoas precisam ter essa grande influência. Por quê? Porque elas são a luz do mundo, o sal da terra. E se elas podem se posicionar como você muito bem faz, está sempre orando pelo povo, sempre atendendo as pessoas, sempre dando uma orientação para elas, quanto mais a gente entrega, mais a gente consegue alcançar pessoas. Então, sim, Exatamente. tem que se posicionar, tem que fazer de forma intencional, intensa, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então vamos inverter a frase. Quando um líder tem muita influência, muita coisa pode ser alcançada. Quando um líder tem pouca influência, muita coisa deixa de ser alcançada. Sem dúvida nenhuma. E a gente pouca pode... influência impede ela de alcançar mais pessoas. Vamos lá. No mundo, esse é um debate a partir do apóstolo Paulo. No tempo em que ele viveu, ele precisava se deslocar em navio, em cavalo. Ele não tinha internet, ele não podia fazer live, ele não tinha Instagram, ele não podia gravar a voz dele. E ele conseguiu fazer tudo aquilo. Hoje, para a gente falar de uma mensagem que transforma vidas, a gente abre uma live de dentro do nosso escritório, da nossa casa, e a gente consegue atingir muitas pessoas. Então, os meios de comunicação foram evoluindo e eles potencializam a nossa mensagem. Imagina um apóstolo Paulo hoje podendo fazer live. Quantas pessoas, quantas cidades não se renderiam à palavra? A influência é grande, influencia e muda muito. Se a influência é pouca, não influencia ninguém. E para ter influência, não é ter só audiência na internet. É preciso uma série de características que vão transformar essa pessoa em alguém que merece ser notado, merece ser visto. Lembrando que liderar é influenciar. E todos nós influenciamos ou positivamente ou negativamente. Bom, a influência de uma pessoa cresce por causa dos seus relacionamentos, Daniel? O que tu acha? Ela cresce ou desaba. A pessoa que está do seu lado, a gente pode chamar, né, do poder da associação. Imagina, uma pessoa, não ninguém que está nos acompanhando aqui na live, ela está no trabalho dela e ela tem 3 pessoas desse trabalho que são fofoqueiras. Todo mundo sabe que elas falam da vida dos outros. Se essa pessoa começa a andar com essas 3 outras, quem olhar de fora não vai falar, olha lá aquela abençoada do lado de 3 fofoqueiras. Ela vai falar assim, olha lá, 4 fofoqueiras. Então, quem está do seu lado se relacionando pode te derrubar ou pode te levantar. Por isso, nós temos que andar com pessoas mais sábias do que a gente, que têm projetos maiores do que os nossos e que têm vontade de realizar. Porque a gente acaba sendo positivamente influenciado a crescer e a não parar. E aí a gente cresce junto. Agora, olha que interessante. Josué estava conectado com Moisés. E a maneira como ele se conectou com Moisés trouxe para ele uma grande influência. Agora, olha só, quando os espias... Isso é uma coisa interessante. Quando os espias retornaram de espiar a Terra Prometida, eram 10 espias. 8 com relatório negativo e 2 com relatório positivo. Aqueles 2 não conseguiram convencer as outras tribos. Mesmo com um relatório positivo. E sabe por quê, Daniel? Porque o raio de influência de Josué e de Caleb era muito pequeno. A partir do momento que Moisés chancelou Josué, Josué se tornou um líder de influência para 2 milhões de pessoas. Incrível. Então, quanto maior o meu nível de influência, maior o meu nível de liderança também. E é interessante essa análise sobre as tribos, porque os 8 espias que tiveram um relatório negativo, eles influenciaram os seus. E Josué e Caleb, eles não conseguiram influenciar o outro, porque já existia uma liderança lá. Exatamente. Daí a importância da gente levantar líderes influenciadores com
com a mensagem do bem, que seja uma nova influência que esse mundo precisa. Porque há líderes influenciando negativamente que é muito difícil a gente chegar lá. Daí a necessidade, profeta, de estarmos dentro e fora das redes apontando a direção certa. Exatamente. E ter as conexões de valor, conexões boas, relacionamentos bons, relacionamento com pessoas íntegras. Claro que às vezes a gente vai se decepcionar porque se conecta com uma pessoa errada, mas temos que tentar nos conectar. Ontem eu estava fazendo uma live aqui com o doutor Ari, que ele é um advogado um escritório gigante aqui em São Paulo, e eu falei isso para ele, que a falta de conexão, quando a pessoa se isola, a própria Bíblia diz que ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. Olha aí. Né? Então, se conectar com as pessoas, estar com as pessoas, porque tem gente que não quer estar com ninguém. Quem não quer estar com ninguém não aumenta seu nível de influência. Agora, vamos lá. Mais uma pergunta daquela. Aqui, tá, vamos lá. É importante dizer não para certas companhias e amizades. Pessoas que não te ajudam a andar e a chegar longe, tem que ficar para trás. Ah, Daniel, as pessoas confundem, espiritualizam. Olha só, a gente tem várias passagens na Bíblia em que um vai para um lado e o outro vai para o outro, e Deus abençoa os justos. Então, seja um justo, ande com os justos. Boa palavra. Agora, olha só, uma pergunta daquelas fortes, Daniel, que nem feijoada. Resistência a um líder é um problema de influência? Caramba, tem tantos problemas que podem estar aí, né? Esse líder pode não estar sabendo se comunicar, ele pode estar confundindo a gestão das pessoas, das palavras, ele pode estar sendo autoritário demais, porque aquela boa autoridade, a gente reconhece ela. Existe a diferença entre o líder e o chefe. O chefe cobra, o chefe pune, o líder aponta o caminho e as pessoas seguem. Esse é um ponto. Por outro lado, você pode ter um caso de insubordinização, rebeldia, pessoas que não conseguem se submeter a lideranças. Então tem que analisar muito bem para ver do que a gente vai falar. Foi feita uma pesquisa, olha que interessante. Foi feita uma pesquisa que é mais difícil liderar voluntários do que pessoas que são pagas. E sabe por quê? Porque voluntários é a liderança, é a arte de liderar mais pura. É a arte de liderar mais pura. Porque o líder que é líder de pessoas, colaboradores, funcionários, ele já tem uma influência, mas também porque foi conferido esse poder a ele. Sim. Agora, liderar voluntários já é outro departamento. É a liderança na forma mais pura. E isso me leva a entender uma coisa, que o líder muitas vezes ele é resistido em um lugar, em um ambiente, porque ele também não tem influência. Quanto maior a influência de um líder, mais acesso ele vai ter, tanto ao coração das pessoas, quanto à boa vontade também das pessoas. E aí um ponto que é fundamental é a questão do relacionamento. Não é porque a pessoa é líder, é uma estrela, está lá no alto, que ela não vai falar, ouvir, aconselhar, abraçar, dedicar tempo ao outro. Porque muitas pessoas erram nesse ponto. Ah, não, eu sou intocável. Ah, eu não vou falar, eu não vou perder tempo. Quem é líder precisa dar feedback, ouvir feedback, acolher quando a pessoa precisa ser acolhida, ouvir e dar direção quando ela precisa dar direção. Exatamente. As pessoas esquecem essa parte. Por isso que na hora de uma confusão, de uma necessidade, o líder precisa de ajuda e algumas pessoas não querem. Por quê? Porque não houve conexão durante o processo. É necessário que haja a conexão humana, né? Ouvir, aconselhar, ajudar, apontar destino. Daniel, e uma pergunta para ti. Você acha que um líder ele tem influência em todas as áreas? Depende do líder, depende da capacidade dele ir crescendo. O exemplo que você trouxe foi muito bom. Existiam chefes de tribo e eles tinham influência na sua tribo. Moisés tinha influência sobre todas.
Então, na medida que ele vai crescendo em autoridade, em conhecimento e principalmente em exemplo, Moisés foi Exatamente. escolhido por Deus, Moisés liderou, Moisés subiu no monte e desceu com as tábuas, desceu com um rosto resplandecendo. O povo viu que ele era poderoso e começou a respeitá-lo. Então, na medida em que o líder vai crescendo em autoridade, ele começa a influenciar outras áreas, sim. É por isso que a gente tem que liderar em várias esferas. Exato. Nós Muito bom. precisamos liderar em várias esferas. Quando eu tinha só minhas lives no YouTube, assim, me tornei uma autoridade nessa área, né? Eu pensava assim que televisão não era não era mais a influência que já foi um dia, né? Legal. Mas aí eu entrei na televisão e eu vi uma coisa completamente diferente, que lá é outra esfera de influência. Então, o rádio é uma esfera de influência, televisão é outra, sabe? Igreja é outra, sociedade é outra, rede social é outra. Agora, Daniel, como que a gente estabelece influência? Como que a gente estabelece influência? Liderando. Isso. Liderando, né? Se posicionando, falando, agindo da maneira certa, agregando valor às pessoas. É dessa maneira que a gente passa a ter uma influência sobre a vida das pessoas. Apontando solução, resolvendo o problema, sabe? Ouvindo, eu acho que ouvir o outro é muito importante. Eu falo sempre isso no meu trabalho. As pessoas querem se posicionar e eu pergunto, mas você conversa com os seus seguidores no direct? Você lê os comentários? Porque ali tem muita informação que é importante para aquelas pessoas e vai ser para você. Porque a partir desse conhecimento você consegue comunicar o que as pessoas precisam. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Daniel, sendo um líder, onde sua influência deveria começar? Em casa. Em casa. Em casa. Aí tu respondeu. Porque qualquer pessoa que queira liderar, ela tem que começar a liderar na sua casa. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar dos nossos, porque senão somos pior do que os incrédulos. Ou seja, a minha liderança começa em casa. E a Bíblia fala sobre honrar a minha casa, honrar a minha família, honrar meus pais, honrar meu cônjuge, honrar meus filhos, né? E depois honrar, né, as pessoas que virão, que agregarão a minha família. Vou fazer um paralelo aqui, Profeta. Tem muitas pessoas que brilham na internet, que na internet elas parecem ser pessoas tão especiais, tão dignas, mas fora dos holofotes, fora da rede social, ela não é isso tudo. Exatamente. Então, quem quer ser uma pessoa relevante na internet, mas ela não é no offline, na verdade ela é uma grande mentira. Se na internet ela soluciona problema e ela é demais, mas no dia a dia ela não é, ela é uma grande mentira. Assim como o líder no trabalho pode ter a mão forte, poderoso, mas dentro de casa ele não é exemplo para ninguém, então ele é uma grande mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira e nós devemos fugir disso. Então, correto, eu achei muito boa a colocação. Começa em casa, tem que ser em casa. A gente cumpre a palavra e, de fato, vira um verdadeiro líder. Então, aqui, ó, escreve aqui nos comentários, você que está aqui ao vivo com a gente, escreve aqui que a liderança, ela começa em casa. Em casa. É por isso que a gente vê, né, tantas pessoas invertendo as ordens das coisas. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o nosso próximo. Então é Deus primeiro, depois é minha família e depois é o meu trabalho. E não inverter a ordem das coisas. Né? Às vezes a pessoa ela pode ser até uma pessoa incrível no trabalho, um líder incrível no trabalho, mas ela não consegue liderar a casa dela. Ela não lidera a vida espiritual dela, né? Ou seja,
Ela está sabotando o destino dela quando ela não lidera dentro da casa dela. E esse é um exercício muito poderoso, porque dentro de casa a gente pode ter as pessoas que nos amam, mas também aquelas pessoas que conhecem o que nós já fomos um dia e podem resistir a gente. Mas daí a Exatamente. necessidade de você ser humilde, baixar a cabeça, pedir perdão, consertar a situação, mostrar que você é uma outra pessoa e que você pode sim liderar. No início da live, uma pessoa perguntou para a gente, profeta, se a liderança pode ser desenvolvida ou se ela é algo nato. E a neurociência diz que se nós nos dedicarmos a algo, estudar e praticar por 8.000 horas, a gente se torna especialista naquilo. Olha então, só. ser um líder pode ser treinado sim. Basta que leia livro, veja filmes, treine com as pessoas à sua volta, aponte uma direção, conduza as pessoas durante essas 8.000 horas e aí você se torna especialista em liderança ou em qualquer outra coisa a qual você se dedique tanto tempo. Pessoal, e olha só, eu quero fazer uma pausa aqui para falar para vocês da nossa mentoria Note Certo. Olha só, líderes, cada um especialista numa área, tá? Thiago Brunet, inteligência emocional, Thiago Nigro, finanças, Daniel vai falar sobre oratória e outras coisas, e eu vou falar sobre direção para os negócios, direção espiritual, consultar a Deus. O nosso objetivo com essa mentoria, Note Certo, que vai acontecer dia 13 e 14 de dezembro, nosso objetivo é só um: ajudar empreendedores, líderes, pessoas que precisam conhecer o seu propósito, pessoas que precisam romper e avançar. Eu vejo hoje muitos empresários cristãos que estão perdidos, que precisam, sabe, ter uma visão maior das coisas. Eu aprendi uma coisa, Daniel: sem visão não tem provisão. Muito bom. Sem visão não tem provisão. E quando a pessoa acessa um ambiente como esse da mentoria, ela vai ampliar a visão dela e com certeza vai entrar provisão. Por isso quero convidar você a participar da mentoria Note Certo. O link está na bio do meu Instagram e também lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. O que tu pode nos falar da mentoria aí, Daniel? Essa é uma oportunidade, sinceramente, imperdível, que está chegando num momento especial. Nós estamos nos encaminhando para o final do ano. É a hora de começar a entender o que aconteceu e planejar 2025. Você que é empreendedor, empresário, empresária, você que quer fazer do próximo ano o grande ano da sua vida, você precisa começar esse ano sobre a direção certa, sobre o norte certo. A expressão norte certo é muito maravilhosa, ela vem da bússola, sabe? Imagina aquela pessoa que está navegando em alto mar ou então está no meio de uma floresta e ela está perdida, ela não sabe para onde ela vai. Ela pega a bússola, ela olha para aquele equipamento, aquela ferramenta aponta o norte. O norte é a direção que ela tem que ir. E aí ele se posiciona ou no mar ou na floresta, caminha e encontra o refúgio, o continente, um lugar onde ele possa estar em segurança. O que as pessoas, o que você que está me acompanhando aqui, que está nos acompanhando, o que você vai receber nos dias 13 e 14 de dezembro, na Barra Funda, São Paulo, é um norte para os seus negócios, é uma direção para a sua vida. Você deve estar confuso. Eu não sei se eu saio dessa sociedade, ou então se eu entro na sociedade, se eu demito fulano, se eu contrato mais, se eu amplio, se eu não amplio, se eu mudo de cidade. Chegou a hora dessas dúvidas se dissiparem e sumirem como nuvem. É a hora de você encontrar o norte certo e você vai ter isso 13 e 14 de dezembro na mentoria Norte Certo do profeta Vinícius 07. E além de ouvir esse grande homem, eu estou muito honrado, tá, profeta, de estar aqui fazendo essa live e de participar do evento, você que está nos acompanhando vai poder ouvir especialistas de diversas áreas. Gestão das suas emoções, inteligência emocional, sabedoria, finanças, comunicação, posicionamento, gestão de negócios. Você que é empresário e empresária precisa colocar na sua agenda hoje, 13 e 14 de dezembro. A gente vai passar das 9 às 19 juntos, evoluindo para que 2025 seja o melhor ano da sua vida. O link está na bio do pastor, está na minha também. Você pode ir lá clicar e se inscrever hoje. E outra coisa, eu vou falar aqui uma coisa que eu acho importante. Os ingressos vão se esgotar. Então, para você não ficar
de fora dessa grande oportunidade no fim do ano, garanta sua vaga hoje. Até porque falta pouco tempo. A gente está entrando em novembro e em meados de dezembro acontece o Norte Certo. Garanta sua vaga hoje. Vai lá, clica. Nós temos 3 opções de ingresso. Eu te aconselho a estar no Black, que você vai poder jantar e tomar café da manhã com um grupo seleto. Vai fazer o networking de altíssima qualidade e vai receber as informações que você precisa para subir de nível. Chegou a hora, Norte Certo está batendo na sua porta. Não deixe essa grande oportunidade passar. Faça a sua inscrição hoje mesmo. Daniel, uma pergunta para ti, ó. Me surgiu aqui uma questão muito interessante. Você sabe que tem eu conheci muita gente craque, no sentido assim, pessoas que são boas de fazer negócio, mas zero em liderar, sabe? E com isso, o potencial que essas pessoas têm fica limitado. Tu já conheceu pessoas assim, Daniel, que têm, sabe, uma facilidade para fazer negócio, mas eles não conseguem construir equipe, eles são isolados, o negócio deles, que poderia se tornar um negócio extraordinário, se torna um negócio até familiar, porque a pessoa não consegue confiar em ninguém, ela se torna um refém do Sim, próprio negócio dela. Eu atendo muita gente assim. Muita sim. gente que não consegue crescer, mas tem um potencial, sabe? Tem um produto bom, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa boa para negócio, mas tudo é concentrado nela. Isso é Sim. falta de liderança? O que que tu me diz? É falta de liderança e também falta de estratégia, porque essa pessoa ela pode chamar para a sociedade dela alguém que vai cumprir essa função. Eu sugiro que ela desenvolva essa liderança, até porque o maior líder do mundo e o maior influenciador de todos os tempos, ele deixou muito clara essa forma de liderar. Jesus Cristo de Nazaré, quando ele monta um grupo, ele vai começar o ministério dele. Essa história todo mundo sabe, mas talvez nunca tenha percebido por essa ótica. Ele não faz sozinho. Ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, 100% homem, 100% Deus, o escolhido, o ungido, o Messias. Mas quando ele começa o ministério, ele escolhe 12 pessoas. Nem todos eram bons, nem todos tinham boa reputação, nem todos podiam ser agradáveis, mas ele foi conduzindo essas pessoas. Jesus deixou uma lição, um modelo. É preciso contar com as pessoas para fazer grandes projetos. Então, você líder que está nos acompanhando, se você tem dificuldade de lidar com pessoas, no Norte Certo você vai entender sobre isso. Porque nós vamos falar sobre essa questão da liderança, gestão de pessoas, formação de grupo e, mais importante, sabe o que também, profeta? A multiplicação de líderes. Eu lembro quando Jetro fala para Moisés, eu lembro de ter lido, porque eu não estava lá. E o sogro de Moisés dá um conselho para ele de como ele vai formar os líderes, sabe? Então são conselhos que estão aí há 2000 anos funcionando e está na hora de você ter acesso a eles. E no final eu queria ler uma palavra e fazer uma pergunta para ti. Tudo bem? Vamos lá. Posso Vamos lá, estava esperando. Olha só. A passagem é 1 Crônicas 14, e no versículo 15, essa é uma história em que o rei Davi, logo que ele é nomeado rei, os filisteus se levantam para prendê-lo. A Bíblia diz que eles vão lá para prendê-lo. E antes de entrar na batalha, e acho que aqui é muito fundamental, antes de entrar na batalha, ele pergunta, eu devo ir contra eles? O Senhor vai me dar a vitória? E aí ele vai, ele vence. Depois os filisteus se levantam novamente. E aí o que ele faz? Ele vai para a guerra de novo? Antes, ele faz outra pergunta. E quando ele pergunta, mas consultou a Deus novamente. Não subirás após eles, mas rodeie atrás dele e vem e defronte das amoreiras. Ou seja, ele pergunta a Deus novamente se ele deve fazer e Deus confirma. O que eu quero perguntar a gente tem que... É uma pergunta retórica, mas acho importante para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente precisa consultar a Deus em todo o passo do nosso empreendimento, em todo o passo daquilo que a gente quer conquistar? Eu acredito, como eu estava falando ontem com a Ari, e quero falar contigo, quero falar com cada pessoa que está aqui. Não tem como tirar Deus da equação da nossa vida. O líder extraordinário
é o líder que aprendeu a ser influenciado primeiro pelo céu. Amém. Então, se eu quero influenciar, eu tenho que ser influenciado. Eu estou respondendo, mas com isso eu também quero fazer uma outra pergunta. Sabe por quê? Porque me surgiu uma outra. Eu tava na Bahia, eu estava fazendo um evento na Bahia e eu fui jantar com empresários. E um deles, um dos empresários que estava ali, tinha um mercadinho, Daniel. Mercadinho assim considerável, sabe? Com talvez 12 a 15 funcionários. E, e aquele empreendedor disse assim para mim: eu não consigo tirar férias, eu não consigo fazer nada novo, porque eu passo o dia inteiro no mercado e eu já tentei deixar para outras pessoas, elas me roubam e eu não posso ter prejuízo agora porque eu estou pagando um financiamento, não sei o que, não sei o que. E daí eu perguntei para aquele empreendedor, mas vem cá, e essas grandes redes atacadistas que existem no Brasil, como que eles conseguem abrir várias filiais e lucrar, né? E poder viver uma vida diferente da que você está vivendo? Ou seja, há muitas pessoas, sabe, que a visão delas é limitada, porque elas não se conectaram a pessoas que já passaram daquele desafio que ela passou, né? Eu sempre digo uma coisa: nós temos que estar muito atentos à voz de Deus, Daniel, Muito bom. porque Deus pode falar conosco, sabe, através de um livro, através de um gestor compartilhando uma experiência que muitas vezes vai ser ali a subida de nível para aquela pessoa. É por isso que eu digo que nós precisamos nos conectar, sabe, às direções que Deus vai nos dar até através de outras pessoas. Porque esse empreendedor, ele tinha uma limitação. Mas ele tem que entender que toda limitação pode ser ultrapassada. Ou seja, a pessoa não vai ficar refém a vida inteira de não poder tirar umas férias porque tem medo de quebrar o seu negócio. Ou seja, está faltando para ela uma influência para ela mudar a visão dela. O que tu me diz sobre isso? Salomão, ele deixa escrito, né, que na multidão de conselhos ele encontra segurança. No Norte Certo, essa pessoa, esse empresário, ele vai estar ao lado de outros empresários, grandes empresários, pessoas que já realizaram. Tanto quem vai estar falando, como quem eventualmente pode estar do lado dele. Então é uma grande oportunidade dele ouvir quem já passou por esse problema. Muitas pessoas, profetas, estão quebrando. Não é porque o diabo é mau, não é porque Deus abandonou, é porque elas não tiveram a informação correta de como agir. Elas fizeram a gestão errada, elas não usaram uma ferramenta que poderiam usar de forma até gratuita. Elas não aplicaram um método de gestão que muitas pessoas sabem. Mas por quê? Porque elas estão no lugar errado, buscando na fonte errada, estudando a coisa errada, dedicando-se a algo que não deveria. Exatamente. Quando ela se conecta com pessoas que buscam conhecimento, que querem avançar e principalmente têm compromisso com o reino, ela começa a receber essa multidão de conselhos que vai dar segurança para ela firmar o passo dela e encontrar a direção. Então, relacionamento influencia na liderança. Muito, 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 muito. Relacionamento, ó, escreve aqui nos comentários, você que está aqui com a gente, relacionamento influencia diretamente na liderança. E a última pergunta que eu quero te fazer, Daniel, qual seria seu conselho para alguém que quer transformar a sua vida? Muito bom. O ponto é buscar a Deus, descobrir o seu propósito. Por quê? Cada um que está aqui tem um propósito de vida. Deus não mandou você para cá à toa. Você não é obra do acaso. Ah, não, mas os meus pais não queriam que eu... Não importa o que os homens pensam ou que planejaram. O que importa são os planos de Deus. Deus permitiu que você tivesse aqui hoje. Então, uma vez que você está, quando você descobre o seu propósito de vida e ele está ligado a Deus, e ele está ligado a pessoas, você começa a cumpri-lo, você sente felicidade, alegria plena. Não existe como a gente ser realmente feliz se a gente não cumprir o nosso propósito. Um propósito, eu te digo qual é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O segundo é relacionado a
esse mundo a pessoas. O meu, por exemplo, é compartilhar conhecimento. Outras pessoas têm como propósito curar pessoas, cuidar de pessoas. Sempre será sobre pessoas, nunca sobre a gente. Então, você Uhum. quer se posicionar, influenciar, liderar, crescer? Busque a sabedoria que não está disponível nesse mundo, você tem que pedir a Deus. 2, encontre o seu propósito e comece a cumpri-lo, porque na medida em que você faz isso, a felicidade corre atrás de você. Ó, e guarda isso que eu vou te ensinar. Uma, uma das, eu posso dizer, das sacadas de Deus para nós é entendermos que para mudar alguma coisa ao nosso redor, mudanças são necessárias. Muito bom. Não Muito... basta apenas ficar aguardando, sabe, pelo governo, aguardando para que o mundo melhore. Eu vou dizer uma coisa para você: mudanças são necessárias. Se nós queremos transformação, mudanças e direção são necessárias e exigidas para que a gente vá para um novo nível. Bom, Daniel, quero agradecer a tua presença aqui. Quem não segue o Daniel aí, por gentileza, segue esse homem abençoado. E gostaríamos de ter você muito no Norte Certo junto com a gente. Vai ser incrível. E eu quero chamar os empresários cristãos para estarem conosco, e até você, que não é um empresário cristão, mas que sabe o que a gente está falando aqui, de alguma maneira, tocou em você. O que a gente está conversando aqui, você entendeu? É disso que eu preciso. Bem, então é um chamado de Deus para você. É Vem isso. participar do Norte Certo, vai ser incrível. Algumas... Daniel, última palavra aí. E eu queria, antes de encerrar essa live, que você orasse por nós. Amém. E eu vou estar concordando em oração aqui com você. E eu Algumas... quero pedir a cada pessoa, eu falo um pouquinho. Daniel, você que está aí junto com a gente, coloca aqui teu pedido de oração. Talvez por um filho teu, por uma situação que você está enfrentando. Eu sei que Jesus pode tudo. E eu vou concordar junto com o Daniel, com a oração que o Daniel for fazer, eu vou concordar aqui com ele. E mais uma vez, gratidão pela tua vida, Daniel, de estar aqui com a gente. Algumas pessoas perguntaram assim: eu não sou empresário, eu posso ir, mas quero empreender. Sim, se você quer empreender, como o profeta falou, se você sentiu que esse evento é para você, ainda que você não tenha uma empresa, você precisa estar com a gente. A oração que eu vou fazer, que está no meu coração, tem a ver um pouco com isso. É hora dos líderes se levantarem. É hora da nova influência, da influência do bem, o sal da terra, a luz do mundo se levantar. Sabe por quê, gente? Porque o mundo está lá fora sugando as vidas. Quantos casos a gente está vendo de pessoas em depressão, pessoas tentando contra a própria vida, pais saindo de casa, famílias acabando. Sabe por quê? Porque existe uma influência do mal trabalhando para isso. E você que é empresário, empreendedor, você já é um líder. Você já está numa posição de liderança. A partir do momento que você começar a transbordar sobre a vida para as pessoas, o mundo à sua volta começa a se transformar. Eu vou fazer uma oração para que essas pessoas se levantem e para que Deus abençoe e proteja a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse encontro virtual, muito obrigado porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui e ao lado de cada pessoa nessa live. Protege, guarda, que os anjos do Senhor estejam acampados a essas casas, pessoas que acreditam em Ti, que Te colocam em primeiro lugar, que Te buscam, que meditam na Sua palavra de dia e de noite. Pai, toca no coração daquelas pessoas que precisam se levantar como líderes nessa geração. Nós vivemos uma guerra contra a má influência, nós vivemos uma guerra por audiência, o mal tentando sugar as vidas, e nós somos representantes do Teu reino aqui na terra. Toca no coração das pessoas que precisam entender que é hora de entregar a mensagem que elas carregam. Toca no coração das pessoas para que elas consigam encontrar os meios, Pai, que o Teu Espírito Santo guie cada um, para que eles encontrem os meios, Pai, de fazerem a diferença onde estiverem. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um, e quando os nossos inimigos se levantarem, que eles tropecem na própria armadilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te peço. Amém. 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 Glória a Deus. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que Deus Prazer. siga te abençoando, né? E vamos esperar essa turma toda aí no Norte Certo, né? O link está na minha bio. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, Daniel. E obrigado a todos que estiveram com a gente. Amanhã eu vou estar aqui com outro empreendedor,
continuando falando sobre liderança, sobre problemas e como resolvê-los. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais, gente querida! Tchau, de paz, tchau.